Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom ter a sua companhia no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, uma inspiração profunda do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, em ensinar-nos que a Bíblia precisa estar presente no nosso dia a dia. Não de vez em quando, mas numa decisão de todos os dias ouvir a voz de Deus, colher aquilo que Ele tem para a nossa vida, aplicar e rezar com a palavra de Deus, que vai nos transformando dia após dia. Isso é importantíssimo para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé. E isso também vai nos ajudando a progredir no nosso caminho de santidade. Vamos pedir o Divino Espírito Santo que Ele nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos aí seguindo o nosso estudo, uma nova temporada, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então pega aí o seu caderno, também a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, para que a gente possa estudar o texto de hoje. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 6 ao 14. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 14. Vamos lá. Por isso quero exortar-te a reavivar o dom de Deus, o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio e à sua graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora revelada por meio da manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa disso, estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me foi confiado. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste na fé e no amor de Cristo. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós. Veja bem, o apóstolo aqui está fazendo as exortações ao seu filho Timóteo. A primeira coisa que ele exorta a Timóteo é que ele reavive o dom que Deus concedeu a ele pela imposição das mãos. Não era fácil o que Timóteo estava vivendo ali na igreja de Éfeso. Todo o enfrentamento que ele estava vivendo em relação à igreja local, especialmente por aqueles que estavam querendo corromper a doutrina, questionavam, até mesmo por ele ser muito jovem. E Paulo está dizendo, olha, reinflama, reaviva o dom que foi te concedido pelo dom da imposição das nossas mãos, das minhas mãos, a ordenação episcopal no caso. Então reaviva, entenda, você é escolhido, você é chamado. E aí Paulo vai dizer para ele, com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia. Então não seja covarde, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Então isso se aplica a nós. Nós não podemos desanimar diante dos desafios, das perseguições, das tribulações, das incompreensões, mas também não devemos nos acovardar diante do mundo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza para conquistar os bens árduos, de amor para amar até mesmo os inimigos e de moderação, para que nós não cedamos às tendências carnais que nós temos,
Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. Hoje, talvez ainda seja muito fácil testemunhar em favor de Jesus Cristo, apesar de a gente já estar num sistema de ditadura do relativismo, de um secularismo e de um neopaganismo aí exacerbado, inclusive que contamina até mesmo muitos cristãos, né, muitas pessoas, até mesmo da igreja, mas ele está dizendo, Deus não quer que você se envergonhe de testemunhar a favor de Jesus. E aí Paulo vai trazer para ele também, mas não te envergonhes de mim, que sou prisioneiro. Os estudiosos vão dizer que aqui Paulo estava numa prisão mais intensa, acorrentado, porque no primeiro momento Paulo ficou preso em prisão domiciliar, então ele tinha uma certa liberdade de receber as pessoas, mas aqui aparentemente ele já está mais isolado e preso mesmo por causa do Evangelho. Nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Como que nós vamos conseguir sofrer por causa do Evangelho, as perseguições, as tribulações próprias do anúncio, da fidelidade à doutrina moral, à doutrina bíblica, à doutrina da igreja? Pela graça de Deus. Ele vai dizer, sustentado pela força de Deus. É a força de Deus que vai nos sustentar diante da grande tribulação, diante da perseguição. É a força de Deus. Então, acredite nisso, você. Nós precisamos da força de Deus para sermos fiéis ao Evangelho, para sofrermos por causa do Evangelho. E aí, continua o apóstolo, Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio e à sua graça, ao qual nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos. Então, nós não somos salvos pelos nossos merecimentos. Nós somos salvos por pura graça, mas, porém, nós precisamos fazer a nossa parte. Será que nós estamos fazendo a nossa parte diante de algo tão grandioso, desse mistério de salvação? Será que nós temos correspondido a essa graça da salvação? Ou a gente está fazendo corpo mole, ou a gente está meio que cheio de preguiça, sem um comprometimento? Avalie a sua vida, porque a gente pode perder essa graça da salvação. Ela nos foi conquistada sem o nosso merecimento, mas se nós não nos empenharmos em rezar, em buscar os sacramentos, em meditar na palavra, em ter a nossa vida pessoal de oração, em meditar nos mistérios da nossa salvação, a gente pode perder essa graça. Então, nós temos agora que nos comprometer, fazer com que essa graça que recebemos de graça possa ter correspondência na nossa vida. E aí Paulo vai dizer, olha, esta graça foi agora revelada por meio da manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa disso, estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia o que me foi confiado. Até aquele dia o que me foi confiado. Então, veja bem, Paulo não foi doutrinado pelos apóstolos. Paulo recebeu de Jesus ressuscitado o Evangelho. Olha que coisa profunda. Nós também não conhecemos Jesus quando ele estava lá nos 3 anos de vida pública. Nós experimentamos o Cristo ressuscitado. E é Ele que comunica a nós essa capacitação que nós precisamos ter para sofrer por causa do Evangelho, para sermos fiéis. Tudo é graça, é obra do Espírito Santo. Mas se nós não buscarmos, se nós não nos abrirmos, a gente sucumbe diante dos desafios, diante do sofrimento, diante das dores que nós passamos por causa do Evangelho. E é por isso que nós temos que abrir o nosso coração para viver com coerência a nossa vocação, a nossa chamada à santidade. E colocando-nos diante do Senhor, nós vamos conseguir corresponder. E aí ele vai dizer no versículo 13, toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste na fé e no amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em vós. Guarda, meu filho, guarda, minha filha, o precioso bem que te foi confiado com a ajuda do Espírito Santo. Você não está sozinho. O Espírito Santo
é disponibilizado a nós. O Espírito Santo, desculpa falar essa palavra, eu acho que eu já disse aqui, mas vou dizê-la de novo, ele é a mais potente tecnologia concedida a nós para a nossa santificação, para que nós correspondamos com esse bem precioso, que é a salvação, que é o Evangelho, a nós confiados. Então, tenha coragem de se expor ao Espírito, ao ponto de, ao expor-se ao Espírito, você conseguir corresponder ao Espírito Santo com tudo aquilo que Ele te dá de dons, de graça para você. É viver aquilo que é o projeto de Deus. Eu vou colocar aqui o versículo 13 e 14 como uma mensagem que eu quero colher para hoje. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste na fé e no amor de Cristo. Guarda o precioso bem a ti confiado com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Veja bem, o Espírito Santo não está fora, ele está dentro de nós, ele nos habita, ele tem para nós a graça suficiente que nós precisamos para corresponder, para guardar, para sermos fortes, para vencermos o maligno, para reavivar o carisma em nós, tudo isso para vencermos a nossa timidez ou o nosso medo e vivermos essa realidade da fortaleza, do amor, da moderação, tudo aquilo que nós precisamos. Então, eu quero desafiar você hoje a suplicar o Espírito Santo para que Ele te capacite, Ele te fortaleça, Ele te dê meios para você viver aquilo que é a palavra, aquela que é a salvação a nós dada sem o nosso merecimento. Mas nós temos graça, nós temos força, nós temos poder do Espírito Santo para vivenciá-la. Vamos rezar? Espírito Santo, nós pedimos a graça da sua presença que habita em nós e que nos faz sermos aqueles homens e mulheres que correspondem com o chamado à santidade, que correspondem com a vivência do Evangelho, que correspondem com o testemunho. Por nós mesmos nós não conseguimos ser fortes, nós não conseguimos viver a moderação, nós não conseguimos viver a palavra como ela deve ser vivida, o ensinamento como deve ser vivido. Mas Jesus, por meio do seu Espírito, que habita em nós, e pela graça desse despertamento que acontece em nós a partir da palavra, nós vamos conseguindo aplicar e viver esse desejo do Senhor para a nossa vida. Obrigado por me tocar com essa palavra. Obrigado, Jesus, por me dar o dom do Espírito Santo, não só a mim, mas a todos aqueles que agora, tocados pela palavra, rezam diante da sua presença. E esse Espírito é fortaleza, é amor, é moderação, é coragem para que nós sigamos firmes na direção da sua vontade e não nos envergonhemos do Evangelho e sejamos capacitados para pagar o preço, para sofrer pelo seu Evangelho. Então derrama sobre nós o seu Espírito e capacita-nos a tudo aquilo que nos é exigido. Amém. E é viver essa vida no Espírito, é buscar cada dia mais abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo que nos habita, para que nós consigamos corresponder com essa que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.